meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando, né? Tá tudo certinho aí? Me contem, me falem as novidades, tá bom? Para começar a nossa aula, deixei uma música do dia para vocês muito massa, que fala sobre o Brasil. Vocês sabem por que fala sobre o Brasil? Hoje, dia 22 de abril, é o dia do descobrimento do Brasil. Vocês sabiam isso? Pois é. Então, a nossa aula de hoje, né, a aula de história, é para falar sobre o descobrimento do Brasil. Por isso que eu deixei a nossa aula do dia hoje, uma música que fala do nosso país. Espero que vocês gostem da música do dia, certo? Depois, eu deixei um vídeo do YouTube, uma animação em desenho animado, que eu sei que vocês gostam, contando como foi que os portugueses descobriram, entre aspas, né? Porque quando eles chegaram aqui, os índios já estavam. Então, eles não descobriram, eles chegaram, né, ao Brasil. Então, tem uma animação bem legal para vocês e tem a nossa atividade pós-aula. Então, por que esse tema, né? Descobrimento do Brasil? Primeiro, porque faz parte da história do nosso país e para vocês entenderem como isso aconteceu. No século XV, foi o século das grandes navegações. Então, os europeus, eles saíam em busca de novas terras, de conquistar novas riquezas. Na época, eles queriam chegar às Índias, porque nas Índias tinham especiarias que na época eram muito caras, como por exemplo, nozes, pimenta do reino, entre outras coisas. Então, quando os portugueses vieram para cá, na verdade, eles estavam traçando uma nova rota para chegar às Índias. Só que eles se confundiram no caminho, meio que se perderam e pararam aqui no Brasil. Quando chegaram aqui, tiveram contato, né, com os índios que já estavam aqui, que já habitavam o nosso país. Portanto, o país, na verdade, eram deles. Os portugueses não descobriram nada. Vou adiantar para vocês isso. Pelo contrário, chegaram aqui, descobriram que o nosso país era um país rico, do pau-brasil, por exemplo, que poderia se extrair uma tinta para poder tingir tecidos. Depois descobriram que tinha ouro. Então, eles resolveram se apossar dessa terra, impor a cultura deles, catequizar os índios que estavam aqui. Ou seja, queriam que os povos daqui vivessem de acordo com a cultura deles. É mole? Então, assim que começa, né, a história do nosso país hoje. Ou seja, eles trouxeram a cultura lá deles, colocaram aqui, obrigaram os índios a seguir essa cultura, certo? E aí o país da gente ficou bem misturado, né? Nós temos aí a cultura europeia, nós temos um pouco da cultura indígena, a africana, por conta do momento da escravidão, que é um momento triste da nossa história. E também a chegada de outros imigrantes de outras áreas, como italianos, japoneses, alemães, né? Então, o nosso povo é um povo miscigenado, né? Uma mistura de culturas, tá certo? Mas hoje o foco da nossa aula vai ser o descobrimento do Brasil, ou seja, a chegada dos portugueses ao Brasil e o seu contato com os índios, que no primeiro momento esse contato é pacífico, ou seja, sem brigas e sem nenhum conflito, onde eles começam a praticar o escambo, que é a troca de coisas. Por exemplo, dava um espelho para um índio, o índio não sabia o que era aquilo, em troca ele dava uma informação, onde tinha um ouro. Ou então eles davam frutas ou uma especiaria, por exemplo. Depois, quando isso deixou de ser pacífico, aí eles começaram a escravizar os índios e outras coisas mais, tá certo? Então assistam lá a animação. Antes de fazer o formulário, eu deixei para vocês um texto, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu essa carta para Portugal, falando o que ele tinha encontrado aqui no Brasil e quais as riquezas que aqui tinham, tá certo? E falava também um pouquinho dos povos que já habitavam essa terra. Então, vocês precisam ler, entender bem esse texto, para poder responder o formulário do Google Forms.
Depois que vocês fizerem isso, vocês voltam aqui para falar comigo de novo, que eu vou explicar a atividade pós-aula de vocês, tá certo? Então, até daqui a pouquinho.